Você já conheceu alguém que desafia a multidão habitual, alguém que se destaca não porque é barulhento, mas porque é excepcionalmente cativante, e se eu te dissesse que existe todo um tipo de mulher por aí, a mulher Sigma que incorpora essa rara mistura de mistério e independência, intrigado, então você está no lugar certo. Hoje estamos mergulhando nas 9 verdades geladas sobre as mulheres Sigma, os enigmáticos lobos solitários do nosso mundo social. Você está pronto para descobrir a força silenciosa e a quietude carismática que os define. Vamos desvendar o mistério juntos. Número 1. O lobo solitário. No mundo complexo das interações sociais, onde a maioria das pessoas encontra conforto e segurança em números, existe um tipo único de indivíduo, a mulher Sigma, frequentemente descrita como o lobo solitário da selva social. A mulher Sigma é uma figura atraente caracterizada por um profundo senso de independência e uma preferência pela solidão em vez da companhia de outros. O termo lobo solitário não é apenas um rótulo fantasioso, mas uma descrição vívida de como as mulheres Sigma navegam o social. Paisagem diferente do alfa que próspera na liderança e estar no centro da hierarquia social ou do beta que frequentemente desempenha o papel de apoiador, o Sigma se destaca. Eles não são líderes no sentido tradicional nem seguidores. Em vez disso, eles forjam seu próprio caminho único, porque eles escolhem andar sozinhos. Não é porque eles não gostam de pessoas ou porque eles não conseguem se comunicar. Pelo contrário, muitas mulheres Sigma são bastante capazes de interação social e podem ser carismáticas e charmosas quando escolhem ser. No entanto, sua razão fundamental para frequentemente estarem sozinhas é seu valor profundamente arraigado de independência. Eles não são movidos por uma necessidade de aprovação social, mas são motivados por um forte desejo de permanecer autônomos e autossuficientes. Essa independência não é simplesmente sobre fazer as coisas sozinhos, é sobre tomar decisões independentemente, livre da influência da dinâmica de grupo ou opinião popular. As mulheres Sigma confiam em seu próprio julgamento e contam com seus próprios recursos para navegar pelos desafios da vida. Eles são autossuficientes não apenas em termos práticos, mas emocionalmente e intelectualmente também. Encontrando força na solidão é outra marca registrada da mulher Sigma. Diferente de indivíduos extrovertidos que ganham energia ao estar perto de outras pessoas, as Sigmas geralmente descobrem que sua energia é reposta durante momentos de solidão. Esse tempo sozinhas não é gasto em isolamento ocioso, mas geralmente é usado produtivamente para desenvolver habilidades pessoais, buscar interesses ou simplesmente refletir e planejar. A solidão para elas é um estado poderoso onde o autocrescimento e a autoconsciência ocorrem. Essa preferência por solidão geralmente leva a um mal-entendido de que as mulheres Sigma são solitárias ou tristes. Isso está longe de ser verdade. Embora possam desfrutar de relacionamentos significativos e amizades próximas, elas não dependem dessas conexões sociais para definir sua felicidade ou senso de identidade. Sua realização vem de dentro, de viver fielmente seus próprios princípios e atingir objetivos pessoais em relacionamentos. As mulheres Sigma são diretas e honestas, valorizam conexões profundas e autênticas e geralmente não estão interessadas em interações superficiais. Seu forte senso de identidade as torna atraentes. Parceiros que são capazes de intimidade genuína, embora sempre protejam sua independência ferozmente em amizades, são leais e atenciosos, embora possam ter um círculo menor de amigos próximos em oposição a um grande grupo de conhecidos. Profissionalmente, as mulheres Sigma geralmente se destacam em carreiras nas quais podem trabalhar de forma independente ou em funções que exigem um alto grau de autonomia. Elas são solucionadoras de problemas naturais, geralmente com uma veia criativa, e podem ser muito motivados quando se trata de seus objetivos de carreira. Sua independência e capacidade de pensar fora da caixa muitas vezes os levam a caminhos de carreira não convencionais ou empreendimentos empreendedores. Apesar de seus pontos fortes, o caminho de uma mulher Sigma não é isento de desafios. Sua necessidade de independência às vezes pode ser vista como indiferente ou distante e sua preferência pela solidão pode ser mal interpretada como comportamento antissocial. Além disso, seu desrespeito pelas hierarquias sociais tradicionais às vezes pode aliená-los de ambientes orientados para o grupo. No entanto, as mulheres Sigma continuam a navegar por esses desafios com classe, usando sua inteligência de independência e forte vontade para construir vidas que são exclusivamente suas. Elas nos lembram que a força nem sempre vem da multidão, mas pode ser encontrada nos momentos tranquilos de solidão, onde se encontra a coragem de ficar sozinho em um mundo que muitas vezes valoriza a conformidade e a sociabilidade. A mulher Sigma se destaca como um testemunho do poder da individualidade e da autossuficiência.
Elas desafiam as normas e ampliam o espectro do que significa ser bem-sucedido e contente em sua própria pele ao fazer isso. Elas não apenas abrem um caminho para si mesmas, mas também iluminam o caminho para outras que podem tentar seguir seus passos solitários, mas profundamente gratificantes. Número 2. O paradoxo. A seguir vamos falar sobre o paradoxo. As mulheres Sigma são surpreendentemente complexas. Parecem comuns, mas suas mentes operam em um comprimento de onda diferente. São como tempestades silenciosas, calmas na superfície, mas fermentando com intensidade por baixo. As mulheres Sigma apresentam um paradoxo fascinante na maneira como elas interagem com o mundo ao seu redor. Para o observador casual, podem parecer bastante comuns, misturando-se perfeitamente ao cenário da vida cotidiana. No entanto, por baixo desse exterior despretensioso, encontra-se um rico e complexo mundo interior que opera em um comprimento de onda distintamente diferente daqueles ao seu redor. São semelhantes a tempestades silenciosas, serenas e tranquilas na superfície, mas repletas de uma energia intensa e poderosa. Por baixo dessa complexidade começa com a forma como processam seus pensamentos e emoções. Ao contrário de muitos que podem expressar, cada pensamento e sentimento sinalizam abertamente que as mulheres tendem a internalizar suas experiências. Essa internalização permite que elas reflitam profundamente, dando a elas a capacidade para analisar situações e pessoas com profundidade e percepção notáveis. Suas mentes estão sempre ativas, classificando informações, questionando normas e pensando criticamente sobre o mundo e seu lugar nele. Externamente, as mulheres Sigma podem se portar com uma compostura calma. Elas raramente deixam suas emoções transparecerem sem controle, preferindo manter um comportamento composto e controlando essa calma. Entretanto, não deve ser confundida com passividade. Por baixo disso, o exterior plácido é uma mente que é tudo menos quieta. Ela está constantemente trabalhando, juntando ideias e estratégias, frequentemente pensando vários passos à frente do momento presente. Essa tempestade interna é caracterizada por um impulso implacável por compreensão e uma curiosidade insaciável. As mulheres Sigma são frequentemente aprendizes ao longo da vida, sempre buscando expandir seus conhecimentos e habilidades. Seus interesses podem ser amplos e elas os perseguem com uma paixão que pode surpreender aqueles que não as conhecem bem, seja um novo hobby, uma habilidade profissional ou uma busca acadêmica. As mulheres Sigma abordam esses esforços com uma intensidade focada que contribui significativamente para seu crescimento e desenvolvimento pessoal. O paradoxo também se estende a como as mulheres Sigma também se envolvem socialmente. Elas podem parecer reservadas ou até mesmo indiferentes em ambientes sociais, muitas vezes preferindo ouvir em vez de falar. No entanto, isso não deve ser interpretado como desinteresse ou falta de consciência. De fato, durante esses momentos, suas mentes estão altamente ativas, observando e analisando a dinâmica ao seu redor. Elas são adeptas a ler dicas sutis e muitas vezes podem entender sentimentos e motivações não ditos, o que as torna excelentes em navegar em situações sociais complexas, apesar de sua preferência pela solidão. As mulheres Sigma podem formar profundos e significativos relacionamentos. Elas valorizam autenticidade e profundidade em suas interações e são seletivos sobre quem elas escolhem deixar entrar em seu mundo interior. Quando eles formam conexões, estes são tipicamente ricos e gratificantes. Amigos e parceiros de mulheres Sigma frequentemente apreciam sua lealdade, percepção e o cuidado genuíno que elas demonstram quando eles escolhem se comprometer com um relacionamento profissionalmente. O paradoxo da mulher Sigma os torna exclusivamente adequados para papéis que exigem pensamento independente e inovação. Eles prosperam em ambientes onde eles podem trabalhar autonomamente e são frequentemente atraídos para campos que os desafiam intelectualmente, apesar de seu comportamento quieto. Elas podem ser líderes extremamente eficazes, conhecidos por seu pensamento estratégico e justiça. Elas lideram não dominando os outros, mas inspirando respeito através de sua competência, integridade e encorajando autonomia nos outros. Os desafios para as mulheres Sigma frequentemente decorrem de serem mal compreendidas. Sua natureza quieta e tendência a internalizar podem às vezes criar barreiras para se conectar com outros, que podem interpretar mal sua natureza reservada como indiferença ou distanciamento. Além disso, sua abordagem independente e não convencional. A vida pode às vezes aliená-los em ambientes onde a conformidade é a norma. No entanto, as mulheres Sigma navegam esses desafios com uma confiança silenciosa, impulsionada por uma convicção interna que decorre de uma compreensão profunda de si mesmas. Elas não são facilmente influenciadas por pressões externas e permanecem fiéis aos seus valores e crenças.
mesmo quando isso significa ficar sozinha em um mundo que muitas vezes valoriza expressões externas de confiança e assertividade. A tempestade silenciosa da mulher Sigma representa uma contranarrativa poderosa. Ela nos lembra que a força nem sempre ruge, às vezes sussurra em seu silêncio, há uma profundidade de conhecimento em sua calma, um reservatório de energia e em sua solidão uma fonte de criatividade e percepção. As mulheres Sigma desafiam a compreensão convencional do que significa ser poderosa e impactante em sua natureza paradoxal complexa. Está aí uma lição sobre as diversas maneiras pelas quais os indivíduos podem navegar e influenciar o mundo. Elas incorporam a ideia de que às vezes as mentes mais silenciosas são as mais profundamente vivas e as mais capazes de trazer mudanças reais. Número 3. Mentes focadas em soluções, as mulheres Sigma se destacam como personagens únicas e atraentes em tapeçaria diversa da personalidade tipos, enquanto eles são frequentemente envoltos em um véu de mistério devido à sua natureza reservada e preferência pela solidão. Um de seus traços mais marcantes é sua mentalidade focada em soluções. Quando confrontados com desafios, as mulheres Sigma não perdem tempo lamentando sobre problemas. Em vez disso, elas canalizam sua energia para encontrar soluções práticas, uma característica que frequentemente surpreende aqueles ao seu redor. Elas não são meramente misteriosas. Elas são ninjas adeptas da resolução de problemas. Mestres em navegar através de complexidades com uma abordagem pragmática clara. No cerne da abordagem de uma mulher Sigma, a vida é um forte senso de pragmatismo. Elas veem o mundo não apenas como ele é, mas como ele poderia ser, sempre procurando maneiras de melhorar e se adaptar. Essa perspectiva pragmática não nasce de um cálculo frio, mas de um desejo profundo de fazer o uso mais eficiente de seu tempo e recursos. As mulheres Sigma têm uma habilidade natural de eliminar o foco desnecessário no que realmente importa. Essa habilidade as torna excepcionalmente boas em gerenciamento de crise, onde soluções efetivas e imediatas são necessárias. Quando confrontadas com um problema, uma mulher Sigma normalmente passa por um processo de análise silencioso, mas intenso. Eles avaliam a situação cuidadosamente, muitas vezes notando detalhes que outros podem ignorar. Sua capacidade de permanecer imparcial e objetivo os ajuda a avaliar cenários sem preconceito ou influência emocional. Esse desapego é crucial em situações de alta pressão, onde a lucidez é necessária. Quando entendem o problema, as mulheres Sigma mudam rapidamente para o modo de solução. Elas não estão interessadas em jogar o jogo da culpa ou se concentrar no que deu errado. Em vez disso, elas fazem perguntas voltadas para o futuro. O que pode ser feito agora? Quais são as opções disponíveis? Como podemos evitar isso no futuro? Essa mudança do problema para a solução é perfeita, refletindo sua inclinação natural para a ação e os resultados. Sua abordagem de resolução de problemas é frequentemente caracterizada pela criatividade e inovação. As mulheres Sigma não são limitadas pela sabedoria convencional, elas pensam fora da caixa, propondo soluções que podem parecer não convencionais ou ousadas para os outros. Essa capacidade criativa de resolução de problemas geralmente leva a avanços que as abordagens mais tradicionais podem perder. Além disso, as mulheres Sigma são tipicamente engenhosas. Elas se contentam com o que têm, improvisando soluções quando necessário. Essa desenvoltura é acompanhada por uma capacidade notável de aprender rapidamente, seja adquirindo uma nova habilidade ou dominando uma nova área de conhecimento. Elas podem se adaptar rapidamente para atender às demandas de qualquer desafio. Essa adaptabilidade não apenas as ajuda a resolver o problema em questão, mas também ao prepará-las para desafios futuros no local de trabalho. As habilidades de resolução de problemas das mulheres Sigma as tornam ativos inestimáveis. Elas são as únicas em quem se pode confiar durante uma crise, as que podem liderar projetos por meio de complicações imprevistas para resultados bem-sucedidos. Sua abordagem pragmática geralmente leva a eficiências, economizando tempo e recursos para as organizações das quais fazem parte. Em relacionamentos pessoais, sua natureza de resolução de problemas significa que são parceiras práticas e confiáveis. E amigas, elas abordam os conflitos com a mesma mentalidade orientada para soluções, buscando resolver disputas de forma justa e eficiente. Isso às vezes pode fazê-las parecer um pouco pragmáticas demais, especialmente em situações em que a sensibilidade emocional é necessária. No entanto, seu objetivo final é sempre harmonia e resolução, apesar desses pontos fortes. O foco na resolução de problemas das mulheres Sigma às vezes pode levar a desafios. Sua natureza pragmática pode ser mal interpretada como sem emoção ou muito mecânica.
especialmente por aquelas que não entendem seu profundo processamento interno de emoções. Além disso, seu foco implacável em soluções às vezes pode levá-las a assumir muito, levando ao esgotamento. No entanto, as mulheres Sigma navegam nesses desafios com sua graça e eficiência usuais. Elas aprendem a equilibrar seus problemas de resolução com autocuidado e elas gradualmente se abrem para os outros sobre suas necessidades e limites. Em conclusão, a mentalidade focada na solução das mulheres Sigma é uma característica definidora que as faz se destacar. Elas não são apenas participantes nas narrativas de suas vidas, elas são roteiristas ativas constantemente editando e melhorando o enredo. Elas abordam cada problema com uma precisão ninja, tornando-as misteriosas não apenas em sua presença enigmática, mas em sua competência silenciosamente eficaz em um mundo que muitas vezes se sente sobrecarregado por problemas. As mulheres Sigma nos lembram que com a abordagem certas soluções não são apenas possíveis, mas ao alcance. Número 4. A bússola moral sólida. As mulheres Sigma têm uma bússola moral sólida. Elas se mantêm firmes em seus valores mesmo quando o mundo vacila. Integridade é seu superpoder. Então, se você estiver perdido, siga um Sigma. Eles o levarão para o caminho certo. As mulheres Sigma são caracterizadas não apenas por sua independência e destreza na resolução de problemas, mas também por uma bússola moral profundamente arraigada que guia todos os aspectos de suas vidas. Esta bússola moral não é apenas sobre saber o certo do errado. Trata-se de viver de acordo com um conjunto de princípios que garantem que eles ajam com integridade e honestidade, independentemente das circunstâncias. Essa adesão firme aos seus valores faz da integridade seu superpoder que as diferencia em um mundo onde a ambiguidade moral geralmente prevalece. A bússola moral sólida de uma mulher Sigma pode ser vista na consistência de suas ações, seja em ambientes profissionais, situações sociais ou relacionamentos pessoais. Ela se comporta de uma forma que é fiel às suas crenças. Ela não vacila em suas convicções, mesmo quando confrontada com situações que podem tentar outros a comprometer. Essa consistência é a marca registrada de sua integridade. Ela é a mesma pessoa em público e em particular. Uma raridade em um mundo onde as pessoas geralmente usam muitas máscaras. Esse compromisso inabalável com seus valores vem de um profundo senso de autoconsciência. As mulheres Sigma passam muito tempo refletindo sobre o que acreditam e por que acreditam. Essa introspecção as ajuda a se entender melhor e a esclarecer seus valores. Uma vez que esses valores são definidos, as mulheres Sigma são quase inabaláveis em sua adesão a eles. Elas não seguem a multidão ou sucumbem à pressão dos colegas. Em vez disso, elas se mantêm firmes, mesmo que isso signifique ficar sozinhas. A integridade das mulheres Sigma é não apenas sobre se ater aos seus valores, mas também sobre a coragem de defendê-los. Elas não têm medo de falar quando veem injustiças ou quando algo não se alinha com seus princípios morais. Embora possam escolher suas batalhas com sabedoria, elas não são as que fogem de uma luta que importa. Elas geralmente são a voz da razão e as defensoras da justiça em suas comunidades e locais de trabalho. Essa forte base moral também torna as mulheres Sigma confiáveis. As pessoas ao seu redor sabem disso. Elas podem depender de uma Sigma para fazer a coisa certa, mesmo em situações difíceis. Essa confiabilidade constrói relacionamentos fortes e duradouros, tanto pessoal quanto profissionalmente. Amigos, familiares e colegas geralmente as procuram em busca de orientação e apoio, porque sabem que uma mulher Sigma as levará na direção certa. Além disso, a integridade das mulheres Sigma geralmente inspira outras a examinar e elevar seus próprios padrões. Dando um exemplo de coragem moral e princípios intransigentes, elas influenciam as pessoas ao seu redor a refletir sobre seus próprios valores e comportamentos. Isso pode levar a mudanças positivas em seus ambientes, tornando as mulheres Sigma não apenas líderes por posição, mas líderes por influência. No entanto, ter uma bússola moral tão sólida traz seu próprio conjunto de desafios. As mulheres Sigma podem às vezes se encontrar isoladas por causa de seus princípios. Permanecer firmes em seus valores pode às vezes significar ficar contra a maré, o que pode ser solitário. Além disso, seus altos padrões podem às vezes ser assustadores para os outros que podem se sentir julgados ou inadequados em comparação. Apesar desses desafios, as mulheres Sigma navegam em seu caminho com o entendimento de que a verdadeira integridade significa não apenas ser fiel aos outros, mas ser fiel a si mesma. Elas entendem que seu superpoder não está apenas em liderar os outros para o caminho certo, mas em trilhar esse caminho elas mesmas, independentemente de quão difícil a jornada possa ser. A bússola moral sólida das mulheres Sigma é uma característica definidora que sustenta suas ações e interações.
É o que as faz permanecer firmes em seus valores e agir com integridade em todas as circunstâncias. Portanto, se você se encontrar perdido nas complexidades morais do mundo, seguir uma mulher Sigma pode levá-lo ao caminho certo. Elas não são apenas misteriosas ou independentes. Elas são faróis de integridade, guiando a si mesmas e aos outros em direção a uma vida de honestidade, justiça e verdadeira coragem moral. Número 5. A arte do silêncio. Agora vamos explorar a arte do silêncio. As mulheres Sigma se entregam à solidão não por solidão, mas porque encontram sabedoria em momentos de silêncio. Suas mentes prosperam quando o barulho desaparece. O conceito de silêncio é frequentemente mal compreendido. Muitas pessoas equiparam o silêncio com solidão ou tédio, mas isso está longe de ser verdade, especialmente para as mulheres Sigma. As mulheres Sigma são um grupo único que valoriza sua solidão não porque são solitárias, mas porque entendem os profundos benefícios que vêm com ela. Silêncio, para as mulheres Sigmas, não é apenas a ausência de ruído, é um estado estimado onde elas encontram paz e sabedoria em um mundo que está constantemente agitado com atividades. Encontrar momentos de silêncio pode ser desafiador, mas essas mulheres fazem disso uma prioridade, porque nesses momentos de silêncio elas estão no seu melhor. Quando o mundo ao seu redor se acalma, as mulheres Sigma frequentemente experimentam um aumento na criatividade e clareza, pensamentos e ideias que geralmente são abafados pelo barulho do dia a dia. De repente se tornam claros. É como se o silêncio desse aos seus pensamentos o espaço de que precisam para crescer e evoluir. É por isso que muitas mulheres Sigma são conhecidas por suas perspectivas perspicazes e ideias inovadoras. Além disso, entregar-se à solidão ajuda essas mulheres a recarregar suas baterias mentais. Interações sociais constantes e o bombardeio incessante de informações podem ser exaustivos. As mulheres Sigma entendem que para manter sua saúde mental e permanecer no topo de seu jogo, elas precisam desses períodos de solidão. É um momento de introspecção onde elas podem refletir sobre suas experiências, aprender com elas e planejar seus próximos passos. Essa preferência pela solidão também decorre de sua natureza autossuficiente. As mulheres Sigma geralmente confiam em seu próprio julgamento e habilidades em vez de buscar validação de outros. Essa independência é nutrida em silêncio sem influências externas. Elas podem ouvir suas próprias vozes interiores mais claramente. Esse autodiálogo é crucial para o crescimento pessoal e confiança. As ajuda a fortalecer sua intuição e a se entender melhor. Além disso, no silêncio, as mulheres Sigma geralmente encontram um profundo senso de conexão com o mundo. Pode parecer paradoxal, mas ao se desconectar do caos da vida cotidiana, elas se sentem mais conectadas ao quadro geral, seja através de meditação, caminhando na natureza ou simplesmente sentadas calmamente perto de uma janela. Esses momentos de solidão permitem que elas se sintam parte de algo maior do que elas mesmas. A sabedoria que elas ganham com o silêncio não é apenas sobre percepções pessoais ou epifanias, é também sobre entender melhor as pessoas e situações, quando elas não estão participando ativamente de conversas. Elas se tornam observadoras desse ponto de vista. Elas podem ver as coisas mais objetivamente e entender a dinâmica das interações mais profundamente. Isso geralmente torna as mulheres Sigma excelentes conselheiras e tomadoras de decisão. Por último, abraçar o silêncio e a solidão ajuda as mulheres Sigma a manter seu equilíbrio emocional em momentos de silêncio. Elas têm a oportunidade de processar suas emoções sem distrações. Esse processamento emocional é vital para manter a saúde mental e construir resiliência emocional. Permite que elas enfrentem os desafios da vida com um coração calmo e firme. Embora a arte do silêncio possa parecer simples para as mulheres Sigma, é uma prática profunda. Não se trata de se isolar do mundo, mas sobre enriquecer suas vidas interiores. Elas encontram criatividade, clareza, independência, conexão, sabedoria e equilíbrio emocional em seus momentos de solidão. Portanto, o silêncio não é apenas uma ausência de ruído, é uma tela onde elas pintam seus pontos fortes e um santuário onde nutrem seus espíritos. Para as mulheres Sigma, o silêncio é de fato o momento de ouro. Número 6. A abordagem prática. As mulheres Sigma são práticas, sem drama, sem teatralidade. Elas cortam o ruído e vão direto ao ponto. Se você quer honestidade, pergunte a um Sigma. Eles não farão adoçar qualquer coisa. As mulheres Sigma são frequentemente admiradas por sua natureza direta. Elas são a personificação da simplicidade e da clareza em um mundo que frequentemente próspera na complexidade e ambiguidade. Ao contrário de muitas mulheres Sigma, não se entregam a dramas ou teatralidades desnecessárias. Elas têm uma maneira única de lidar com a vida e seus inúmeros desafios direta e honestamente. Essa atitude prática está profundamente enraizada em sua personalidade.
As mulheres Sigma são conhecidas por sua independência e forte senso de si mesmas. Elas não dependem da aprovação de outros para validar seus sentimentos ou decisões. Essa independência é a chave para sua abordagem direta. Elas não veem necessidade de complicar as coisas com drama ou disfarçar suas intenções com teatralidade. Seu objetivo é sempre ser o mais claro e eficaz possível em conversas. As mulheres Sigma são notavelmente concisas. Elas acreditam que as palavras têm poder e devem ser usadas com moderação e propósito. É por isso que muitas vezes parecem reservadas ou até mesmo rudes. Mas essa franqueza não é grosseria, é uma forma de honestidade que é rara e valiosa. Quando você pede a opinião de uma mulher Sigma, ela não vai enrolar nem dizer o que você quer ouvir. Em vez disso, ela vai te dizer a verdade como ela vê e ela vai fazer isso claramente e sem enfeites. Essa franqueza se estende além das conversas em todos os aspectos da vida, seja em suas carreiras profissionais, relacionamentos pessoais ou interações diárias. As mulheres Sigma buscam simplicidade e eficiência. Elas cortam o ruído, ignorando detalhes irrelevantes e focando no que realmente importa. Essa habilidade de se concentrar no essencial as ajuda a tomar decisões de forma rápida e precisa. No entanto, sua franqueza não deve ser confundida com falta de empatia ou compreensão. As mulheres Sigma são altamente intuitivas e muitas vezes bastante sensíveis às necessidades e sentimentos dos outros. Elas podem adaptar seus franqueza de uma forma honesta. Mas atenciosa, sua franqueza não é sobre ser duro, é sobre ser genuíno. Eles entendem que às vezes a coisa mais gentil que você pode fazer por alguém é ser honesto com eles. Além disso, sua natureza direta torna as mulheres Sigma altamente confiáveis. Pessoas frequentemente recorrem a elas em momentos de incerteza porque sabem que receberão uma perspectiva clara e honesta. Essa confiabilidade é a pedra angular de seus relacionamentos. Amigos, família e colegas sabem que uma mulher Sigma é alguém com quem podem contar. Para ser franca e verdadeira em ambientes profissionais, essa característica é especialmente valiosa. As mulheres Sigma se destacam em ambientes onde comunicação clara e determinação são valorizadas. Elas são frequentemente vistas como líderes fortes, não porque buscam papéis de liderança, mas porque naturalmente impõem respeito por meio de sua abordagem direta para a resolução de problemas e conflitos. Sua natureza de matéria também significa que as mulheres Sigma não são propensas à manipulação. Elas valorizam a integridade e a honestidade e esperam o mesmo dos outros. Isso as torna excelentes juízas de caráter. Elas muitas vezes conseguem ver através de fingimento e comportamento dissimulado que as protege de serem aproveitadas. Apesar de sua franqueza, as mulheres Sigma não são rígidas. Elas estão abertas a diferentes perspectivas e dispostas a mudar suas visões se forem apresentadas a evidências convincentes. Essa flexibilidade mostra que seu comprometimento com a verdade não é sobre teimosia, mas sobre um desejo genuíno de entender e interagir com o mundo da forma mais precisa possível em suas vidas pessoais. As mulheres Sigma trazem o mesmo nível de honestidade e franqueza. Isso às vezes pode ser desafiador para aqueles que não estão acostumados com essa franqueza. No entanto, aqueles que conhecem e amam as mulheres Sigma apreciam essa característica porque ela promove uma conexão profunda e genuína. Os relacionamentos construídos na verdade e na sinceridade são frequentemente os mais duradouros e gratificantes. A natureza direta das mulheres Sigma é uma lufada de ar fresco em um mundo que frequentemente valoriza a aparência em vez da substância. Sua abordagem à vida é caracterizada pela clareza, eficiência e honestidade. Elas cortam o ruído, concentram-se no que realmente importa e, ao fazê-lo, vivem vidas de autenticidade significativa e propósito. As mulheres Sigma nos lembram que há um imenso poder na simplicidade e que, às vezes, o caminho mais direto não é apenas o mais fácil, mas também o mais gratificante. Número 7. O carisma da independência. As mulheres Sigma possuem um carisma único que vem de sua profunda independência. Essa independência não é apenas sobre fazer as coisas por conta própria, é uma parte profunda de sua identidade que irradia confiança, atrai outros e inspira liderança. Vamos nos aprofundar no fascínio magnético das mulheres Sigma e celebrar a influência extraordinária que elas têm no mundo ao seu redor. No cerne do carisma de uma mulher Sigma é sua confiança. Essa confiança não é alta ou arrogante, é calma e segura. Decorre de uma compreensão clara de quem elas são e de uma aceitação confortável de seus pontos fortes e fracos. As mulheres Sigma não dependem de validação externa para se sentirem dignas. Sua autoestima vem de dentro. Esse senso intrínseco de autoconfiança é atraente e atrai as pessoas para elas. As mulheres Sigma não são seguidoras.
Elas traçam seus próprios caminhos e definem suas próprias regras. Elas são pioneiras em seus campos, inovadoras em seus ofícios e pioneiras em suas comunidades. Isso não é porque elas desdenham seguir os outros, mas porque elas têm uma visão e o impulso interno para ver isso acontecer. Seu estilo de liderança é único, silencioso, mas poderoso. Elas lideram pelo exemplo, mostrando em vez de dizer. Elas inspiram os outros não com grandes discursos, mas com suas ações e seu compromisso inabalável com seus princípios. Sua independência é outra pedra angular de seu carisma. As mulheres Sigma valorizam muito sua autonomia, vendo-a como essencial para sua identidade. Elas tomam suas próprias decisões, confiam em seus próprios instintos e confiam em suas próprias capacidades. Essa independência não significa que elas evitam a colaboração ou não gostam de companheirismo. Pelo contrário, elas geralmente atraem um círculo leal de amigos e admiradores que apreciam sua força e autenticidade. No entanto, as mulheres Sigma não dependem dos outros para sua felicidade ou sucesso. Elas são autossuficientes e essa autossuficiência é magnética. Essa qualidade magnética das mulheres Sigma vem da liberdade que elas incorporam. Elas não são limitadas por expectativas sociais ou papéis tradicionais. Elas redefinem o que significa ser bem-sucedido, muitas vezes. Quebrando barreiras e desafiando normas, sua liberdade é contagiante. Ela encoraja os outros a questionar suas próprias restrições e considerar o que eles poderiam alcançar se agissem de forma mais independente. Além disso, as mulheres Sigma possuem uma dignidade silenciosa que impõe respeito. Elas tratam os outros com respeito e esperam o mesmo em troca. Elas não são influenciadas por conflitos mesquinhos ou fofocas triviais. Seu foco está em questões financeiras mais significativas, crescimento pessoal, avanço na carreira e contribuições significativas para a sociedade. Essa abordagem digna da vida eleva aqueles ao seu redor, promovendo uma comunidade mais respeitosa e atenciosa em ambientes profissionais. A independência das mulheres Sigma as torna líderes formidáveis e especialistas respeitadas. Elas são conhecidas por seu pensamento crítico, habilidades de resolução de problemas e ideias inovadoras. Elas prosperam em ambientes onde elas podem tomar iniciativa e impulsionar mudanças. Colegas e subordinados frequentemente as admiram não apenas por sua experiência profissional, mas também por sua capacidade de permanecerem compostas e focadas mesmo em situações desafiadoras. Em relacionamentos pessoais, o carisma das mulheres Sigma reside em sua integridade e lealdade. Elas são honestas e diretas, acreditando que a verdade forma a base de todos os relacionamentos saudáveis. Elas são ferozmente leais àqueles com quem se importam. Prontas para oferecer apoio e orientação sempre que necessário, no entanto, elas também respeitam a independência dos outros, esperando e encorajando seus entes queridos a terem suas próprias vidas e interesses. A influência das mulheres Sigma se estende além de seus arredores imediatos por meio de suas ações e escolhas. Elas desafiam estereótipos e inspiram uma mudança cultural mais ampla em direção à valorização da independência e integridade pessoal. Elas mostram que a liderança não precisa ser barulhenta ou dominadora, ela pode ser silenciosa, atenciosa e igualmente eficaz. Na celebração das mulheres Sigma, nós celebramos o poder da independência, a beleza da autoconfiança e o impacto da liderança silenciosa. Seu carisma não é apenas sobre sucesso pessoal, é sobre inspirar uma onda de mudança que encoraja todos a abraçar sua própria independência e viver autenticamente. As mulheres Sigma nos lembram que às vezes a influência mais profunda não vem do que é proclamado em voz alta, mas do que é vivido em silêncio. Número 8. O ímã do mistério. As mulheres Sigma são como ímãs para o mistério, cativando aqueles ao seu redor com uma aura enigmática que é ao mesmo tempo intrigantes e evasivos. Esse charme único os diferencia, tornando-os figuras de fascínio em qualquer ambiente. As pessoas são naturalmente atraídas por seu exterior calmo e composto, mas se veem constantemente se perguntando sobre as profundezas que estão por baixo do coração do fascínio de uma mulher Sigma. É seu comportamento sereno em um mundo onde muitos correm para compartilhar cada pensamento e emoção. As mulheres Sigma passam pela vida com uma calma que é rara e hipnotizante. Essa tranquilidade dificulta que os outros as leiam, adicionando camadas à sua persona que convidam a curiosidade e a intriga. É como se elas carregassem um universo secreto dentro delas, cheio de experiências ricas, pensamentos profundos e emoções complexas que não são facilmente discernidas pelo observador casual. Esse mistério não é uma fachada, é uma extensão natural de seu eu genuíno.
As mulheres Sigma são profundamente introspectivas. Muitas vezes gastam tempo em reflexões cuidadosas, são cuidadosas com suas palavras e ações, optando por compartilhar seu mundo interior de forma seletiva. Essa curadoria cuidadosa de sua expressão pessoal contribui para a mística que cerca-os. As pessoas sentem que há mais para saber, mais para entender, e esse aspecto desconhecido os torna irresistivelmente atraentes. Sua natureza misteriosa também se reflete em sua imprevisibilidade. As mulheres Sigma não são limitadas por expectativas convencionais, elas seguem seus próprios instintos e tomam decisões que podem parecer surpreendentes ou não convencionais para os outros. Essa imprevisibilidade pode ser desconcertante, mas também incrivelmente intrigante. Ela desafia as percepções dos outros e desperta seu interesse, obrigando-os a aprender mais. Além disso, as mulheres Sigma possuem uma compreensão inata do poder da presença e da ausência. Elas sabem quando entrar no centro das atenções e quando desaparecer. No fundo, essa habilidade de controlar sua visibilidade adiciona uma camada extra ao seu mistério. Elas não são nem caçadoras de atenção nem flores de parede. Elas são simplesmente soberanas sobre sua participação no mundo social. Esse engajamento seletivo torna cada aparição significativa e cada retirada notável, aumentando sua mística. A independência das mulheres Sigma também contribui para sua imagem enigmática. Elas não dependem de outros para validação ou direção. Essa autossuficiência é rara e intrigante. As pessoas são atraídas por sua força e autonomia, admirando sua capacidade de navegar pela vida em seus próprios termos. Essa independência muitas vezes leva os outros a se perguntarem sobre as experiências e pensamentos que os moldaram nos indivíduos autoconfiantes que são em relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais. O mistério das mulheres Sigma as torna profundamente atraentes. Elas são como livros com enredos que se desenrolam lentamente, que mantêm os leitores fisgados. Amigos, parceiros e colegas muitas vezes se descobrem continuamente, descobrindo novas camadas e facetas. Para as mulheres Sigma, que mantêm as interações dinâmicas e envolventes, a promessa de camadas mais profundas a serem exploradas e compreendidas, mantém as pessoas investidas e interessadas. Além disso, as mulheres Sigma aprimoram sua aura misteriosa por meio de seus interesses e habilidades variados. Elas geralmente têm hobbies ou talentos que não são imediatamente aparentes. Descobrindo essas habilidades ou interesses inesperados aumentam a intriga, pintando um quadro de um indivíduo complexo com diversas capacidades e uma rica vida interior. O fascínio das mulheres Sigma se estende além do mero mistério superficial, é sobre a promessa de profundidade, o potencial para conexão genuína e o fascínio de entender um indivíduo verdadeiramente único. Seu exterior calmo e compartilhamento seletivo convidam os outros a olhar mais de perto, cavar mais fundo e se envolver mais completamente. É um convite sutil para explorar, conectar e descobrir o rico e multifacetado universo que eles possuem dentro da lenta revelação de seu caráter e o aprofundamento gradual da compreensão. São recompensas para aqueles que apreciam as sutilezas das interações humanas. As mulheres Sigma nos lembram que algumas pessoas são como quebra-cabeças intrincados, oferecendo maior satisfação e maiores recompensas para aqueles dispostos a investir tempo e esforço para resolver a vulnerabilidade deles, esculpindo seu próprio caminho. Abrace seu Sigma interior, seja você sem pedir desculpas. Número 9. Os estoicos empáticos. As mulheres Sigma são estoicas empáticas. Elas sentem profundamente, mas raramente mostram isso. Sua força emocional está em sua capacidade de ter empatia sem perder a compostura. Quando você precisa de um ombro para se apoiar, encontre um Sigma, eles ouvirão sem julgamento. As mulheres Sigma exemplificam uma mistura única de empatia e estoicismo, tornando-as figuras enigmáticas, mas profundamente confiáveis, tanto na esfera pessoal quanto profissional. Apesar de seu exterior frequentemente reservado, elas possuem uma profunda capacidade de empatia, entendendo as emoções dos outros com uma profundidade rara que é reconfortante e notável. No cerne de uma força feminina Sigma é sua capacidade excepcional de ter empatia. A empatia envolve mais do que simplesmente reconhecer as emoções dos outros, inclui sentir essas emoções ao lado delas, entendendo suas origens e fornecendo uma presença de apoio. As mulheres Sigma se destacam nisso. Elas podem sintonizar as sutilezas do estado emocional de alguém, frequentemente percebendo desconforto, tristeza ou ansiedade antes que os outros. Essa percepção permite que sejam amigas e parceiras excepcionalmente solidárias. No entanto, ao contrário de muitas que são, as mulheres Sigma altamente empáticas mantêm uma compostura notável. Este equilíbrio onde seu estoicismo entra em jogo. O estoicismo neste contexto não significa que elas são insensíveis ou distantes.
mas sim significa sua capacidade de gerenciar suas próprias emoções de forma eficaz, mantendo um comportamento calmo e composto, mesmo em situações emocionalmente carregadas. Esta característica é particularmente valiosa, pois as impede de serem sobrecarregadas pelas emoções dos outros, permitindo que ofereçam apoio sem comprometer seu próprio bem-estar emocional. A combinação de empatia e estoicismo torna as mulheres Sigma excelentes confidentes quando alguém precisa de um ombro para se apoiar. Uma mulher Sigma é uma escolha excelente, elas ouvem atentamente, oferecendo um espaço onde se pode expressar sentimentos sem medo de julgamento. Suas respostas são atenciosas e muitas vezes proporcionando conforto e percepção. Elas não são rápidas em oferecer conselhos ou chavões não solicitados. Em vez disso, dão aos outros espaço para explorar seus sentimentos e pensamentos abertamente. A força emocional de mulheres Sigma não são apenas benéficas em relacionamentos pessoais, mas também são um trunfo significativo em ambientes profissionais no local de trabalho. Elas são frequentemente aquelas a quem os colegas recorrem em momentos de estresse ou conflito. Sua capacidade de permanecer calmo sob pressão e oferecer conselhos equilibrados é altamente valorizada. Líderes e gerentes que exibem essas qualidades Sigma são frequentemente respeitados por sua liderança empática e capacidade de manter o moral. As mulheres Sigma também tendem a ser altamente intuitivas. Essa intuição combinada com suas habilidades empáticas permite que elas naveguem em dinâmicas sociais complexas habilmente. Elas podem sentir correntes ocultas e tensões que podem não ser aparentes para os outros e usam esse conhecimento para promover harmonia e compreensão entre grupos, apesar de sua profundidade emocional. As mulheres Sigma raramente exibem suas próprias emoções abertamente. Essa contenção é frequentemente mal interpretada como indiferença. No entanto, é na verdade uma medida de proteção que lhes permite administrar sua empatia e manter seu estoicismo ao não usar suas emoções nas mangas. Elas evitam criar situações em que seus sentimentos se tornam o centro das atenções, o que pode prejudicar sua capacidade de apoiar os outros. Isso não significa que as mulheres Sigma não tenham necessidades emocionais. Elas também precisam de apoio e compreensão. No entanto, elas tendem a buscar esse apoio em ambientes mais privados, de uma visão selecionada que entende sua mistura única de força e sensibilidade. Esses relacionamentos próximos são profundamente valorizados pelas mulheres Sigma, fornecendo-lhes o apoio emocional recíproco que sustenta sua resiliência em essência. A mistura de estoicismo empático das mulheres Sigma é um modelo poderoso de inteligência emocional. Combina uma compreensão profunda e cuidado com os sentimentos dos outros com a capacidade de permanecer equilibrado e composto. Este modelo é particularmente atraente no mundo acelerado e frequentemente superficial de hoje. Ele nos encoraja a ouvir mais profundamente, reagir de forma mais pensativa e apoiar uns aos outros com força e sensibilidade. As mulheres Sigma nos lembram que a verdadeira força emocional não está no desapego, mas na capacidade de ser profundamente conectadas e genuinamente solidárias sem se perder no processo. Elas exemplificam como alguém pode ser um pilar de força e uma fonte de conforto, tornando-as amigas inestimáveis. E aí está, e líderes. 9 verdades frias sobre as mulheres Sigma. Essas figuras enigmáticas que navegam pelo mundo com uma confiança silenciosa e um fascínio misterioso. Hoje, viajamos pela essência do que torna as mulheres Sigma não apenas únicas, mas verdadeiramente influentes em suas próprias maneiras sutis, desde seu amor pela solidão até sua abordagem pragmática à vida. Desafios. As mulheres Sigma nos lembram que a força nem sempre precisa ser alta. Então, da próxima vez que você encontrar alguém que exala essa confiança silenciosa, lembre-se de que você pode estar na presença de uma Sigma. Obrigada por se juntar a mim nesta exploração do mundo cativante das mulheres Sigma. Até a próxima. Continue abraçando os mistérios que nos cercam todos os dias.